Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário você está assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o processo de colonização e independência na América, no continente americano, tá? O vídeo eu vou repartir, né, para ficar um pouco melhor, né, mais didático, para se entender um conteúdo, para não ficar muito longo também, cansativo. Então eu vou dividir em algumas partes esse vídeo, tá? Então essa aqui é a parte 1, tá, deste tema. Bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos espacializar. O foco aqui, como é um canal geográfico, o foco é espacializar essa colonização e a independência na América. É claro que esse é um tema que também é estudado em história, principalmente no oitavo ano, né? O oitavo ano, tanta geografia com foco na América, e aí você acaba estudando colonização e independência na América, mas também em história, principalmente no oitavo ano, também é estudado o processo de colonização e independência, só que um viés mais detalhado em história e em geografia a gente espacializa essa modificação no espaço, ok? Então nosso objetivo aqui é espacializar isso, mostrar no mapa para vocês essa mudança da América, né, desde o seu período colonial para o seu período de independências, ok? Na América Latina, aqui a gente vai ter um foco maior na colonização de exploração, tá? O foco dos portugueses, dos espanhóis, dos franceses, dos ingleses, que também vão ter colônias aqui na América Latina, é de explorar, de tirar o máximo possível de recursos naturais, ok? Não tinha uma ideia de construção de nação. Diferente dos ingleses que vão chegando ali, e vão fundar as 13 colônias, que só depois vão virar os Estados Unidos, que tinham o objetivo de, claro, explorar? Tinha, né? Isso a gente não pode negar, mas também a questão de construção de uma nova nação. Muitos desses ingleses estavam sendo perseguidos na Inglaterra por conta de religião, então vão fugir, né? Vamos dizer que são refugiados de certa forma, para esse novo mundo, tá? Vão chegar ali na costa leste, né, do que depois vai se tornar os Estados Unidos, na costa leste da América do Norte, no século XVII, ok? Então já um pouco depois da chegada dos portugueses, os espanhóis já estavam por aqui, tá? Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, na América Latina a gente vai ter uma colonização de exploração. Na América anglo-saxônica, então a gente pode pegar ali a parte do território do que é os Estados Unidos, o Canadá, tá? A gente vai ter uma colonização de povoamento, ok? Beleza, isso aí? Por que tem esse nome anglo-saxão? Porque os povos ingleses, eles também foram ali ocupados no século V, VI, pelos anglos e os saxões, ok? Outros povos que vão chegar na ilha da Grã-Bretanha. E claro, vão levar a sua cultura, a questão linguística também, sendo influenciada na ilha da Grã-Bretanha. Ok? Então, olha lá, como foi na América anglo-saxônica, a gente pode dizer ali entre Estados Unidos e Canadá. Os ingleses começaram a ocupar a costa da América do Norte no século XVII, principalmente a costa leste, ok? E o intuito era criar espaços para, principalmente, não só uma construção de nação, mas para exercer a sua fé religiosa. Os protestantes eles eram perseguidos pela Igreja Anglicana desde o século XVI, já ocorria isso. E aí você teve o processo de reforma protestante, que também é estudado em história, tá? Então o protestantismo crescia, e claro, com viés diferente não só da Igreja Católica, mas da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, a gente pode dizer que ela estava muito mais próxima da Igreja Católica do que dos protestantes. Então esses protestantes eram perseguidos e acabavam fugindo, e que vai criar a base do protestantismo muito forte nos Estados Unidos, né? A chegada desses protestantes, tá? No território que primeiro vão ser fundadas as 13 colônias, e só depois, ali no final do século XVIII, você tem a fundação do que vai ser os Estados Unidos no 4 de julho de 1776. Tá? Então preste atenção nisso aqui. Esses colonos fugidos eles vão fundar as 13 colônias que vocês estão vendo no mapa, tá? Na parte leste da América do Norte, ok? A gente não está falando aqui de Estados Unidos ainda. A gente está falando de várias colônias que vão ser fundadas com as chegadas desses ingleses, ok? Muitos deles protestantes. Quais as características dessas colônias? Elas tinham características diferentes, ok? As do sul, você vai ter um trabalho escravo mais presente. Você tem um sistema de plantation, isso é, de monocultura. Então se plantava muito algodão, arroz, né? Um tipo de cultura específica e que geralmente era mandado para a Inglaterra, tá? No norte, você pegando ali as colônias de Connecticut, né, de
de Massachusetts, você tinha um trabalho assalariado aparecendo. O foco ali da produção era abastecer muito mais o mercado interno do que exportar. E você tinha pequenas e médias propriedades. Diferente do sul, que você tem até que as colônias são até maiores, você tinha grandes propriedades também. E boa parte dessa produção, que era feita ali por escravizados vindo da África, ia para a Inglaterra. Tá? Principalmente o algodão, até porque a Inglaterra passava por um processo de revolução industrial, precisava desse algodão para suas fábricas. As colônias do centro, elas vão ter ambas características. Então a gente fala ali de Nova York, Pensilvânia, você vai ter tanto o trabalho assalariado quanto a presença do trabalho escravo, ok? E toda a região norte ali era conhecida como a Nova Inglaterra, tá? Você vai ter uma presença grande de protestantes e também de judeus nesse processo de colonização. E os franceses, eles vão ocupar a parte anglo-saxônica? Sim. Eles ocupam de forma tardia também essa região, essa parte da América anglo-saxônica, principalmente no Quebec e na região dos Grandes Lagos até o Golfo do México. Tá? Então eu posso mostrar para vocês no mapa. Essa parte que está em azul é onde os franceses vão ocupar. Então eles pegam ali parte do que vai ser o Canadá, os Grandes Lagos, até a Louisiana. Tá? O Quebec e a Louisiana são perdidos na Guerra dos 7 Anos, tá? Que vai acontecer de 1756 a 1763. Os colonos franceses viviam basicamente da pesca, da caça, da madeira, comercializavam pele de animais e tinham pouquíssimo foco na agricultura. Teve um pouquíssimo incentivo da coroa francesa na exploração dessa região, por isso que você já não tinha incentivo da coroa francesa. Você tem a Guerra dos 7 Anos, os franceses não vão ficar muito tempo por ali, tá? Toda essa região vai ser perdida na Guerra dos 7 Anos. Perdida, no caso, para os ingleses. A França tinha mais colônias no resto da América? Tinha, né? Ela vai ter outras colônias como o Haiti, sendo uma colônia de exploração, onde se exportava muito açúcar e café. O Haiti, lembrando, vai ser o primeiro a acabar com a escravidão na América, em 1794, e vai se independer em 1804. Eles vão se inspirar na Revolução Francesa, porque a ideia dos caras é o seguinte: olha, se os franceses, nem os próprios franceses, aguentam a coroa francesa, por que nós teremos que aguentar eles? Então, você vai ter um processo de revolução no Haiti que vai ser inspirado na própria Revolução Francesa. A Guiana Francesa, Ilhas de Guadalupe e Martinica ainda pertence à França, são colônias ultramarinas. Tá? Os franceses também chegaram a invadir o Rio de Janeiro, no século XVI, vão fundar a França Antártica, mas eles vão ser expulsos pelos portugueses, juntamente com os Temiminós, que era uma tribo de origem tupi. Ok? E aí, para a gente encerrar essa primeira parte, a colonização ibérica na América Latina. Basicamente, todos foram colônias de exploração. Então, isso é reverter o lucro para a metrópole, toda essa riqueza natural. Então, no caso de Portugal, da Espanha, o foco deles era tirar o máximo de recursos naturais possíveis. Tá? No caso de Portugal, da colônia Brasil, e da Espanha, das suas inúmeras colônias, tanto na América do Sul e ali na América Central. Tá? Utilizavam mão de obra escrava indígena e depois a africana vai ser utilizada. Tá? No caso de Portugal, vai dividir o nosso território em capitanias hereditárias, depois vai instituir um governo geral que comandava todo o território, e os espanhóis também vão fragmentar todo esse território para facilitar a administração e seu gerenciamento. Vai dividir em vice-reinos, que seria uma extensão do reino espanhol, e era muito mais rentável para os espanhóis, e em capitanias gerais. As capitanias também davam certo lucro, mas geralmente eram bem mais problemáticas, tinham mais revoltas de nativos, ataques piratas. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, para a gente encerrar essa primeira parte, como era a América Espanhola, melhor dizendo. Então você vai ter a divisão em vice-reinos e também em capitanias. Então a Espanha tinha que administrar tudo isso aí, Então o vice-reino era uma extensão do reino espanhol, tá? Ok, gente, espero que tenham gostado dessa primeira parte. A gente vai continuar numa outra parte esse vídeo, tá? Deixa o like e compartilha com os colegas de vocês aí.